Eu não sei se você lembra no começo que foi assim, que tempo pra gente estar vivo, né? Porque houve uma onda de concordância e replicação de propaganda da ditadura quando ela construiu aquele hospital em poucos dias. Para elogiar a ditadura, para nossa, parabéns para eles. Inclusive, o próprio Acha falou, nossa, é muito legal de ver, mas pena que você precisa estar num regime não democrático para conseguir fazer essas coisas impressionantes, né? Eu não estou dizendo que a China não conseguiu fazer nada eficientemente, algumas coisas ela conseguiu. E também por causa do autoritarismo do Partido Comunista Chinês. Em certo nível, isso é verdade. Porém, vai olhar o que está acontecendo com esse hospital um ano depois, se ele está em boas condições. Eu soube aí que não está nem um pouco em boas condições. Então, ou seja, foi igual aqueles prédios não sei se alguns vão lembrar, do fim dos anos 90, do Sérgio Maia, que ele usava sambaqui, que era tipo uma areia super inadequada para construir prédios. E os prédios começaram a desabar, um monte de gente perdeu dinheiro, né? Ele foi preso por isso. Então, esse tipo de coisa para inglês ver, né? Ditaduras fazem o tempo todo. E parece que esqueceram que a China é uma ditadura, parece que esqueceram que o Partido Comunista que controla a China é um herdeiro direto do Mao Tse Tung, um genocida que matou mais que Hitler. Esqueceram isso tudo. Agora, isso não importa pra eles, Eli. A gente tá cansado de saber que se tu tá do lado certo, tu pode fazer todo tipo de atrocidade. Tu pode ter trabalho escravo e campo de concentração em pleno 2021 e ninguém vai te classificar como um dos piores lugares pra sei lá, existir. Não é a China que está constantemente rompendo ali os limites do aceitável para como é que é, os defensores dos direitos humanos. Não, o inferno na Terra tem que ser os Estados Unidos. A China é de boas. Exato, bom ponto, porque vamos pensar lá poucos meses depois da pandemia, talvez ela teve um pouco a ver com isso, o caso do George Floyd. Então virou uma coisa, eu acho que está correto o veredito, o policial ser preso, eu concordo com isso tudo. Porém, pega esse caso para mostrar o quanto ele motivou críticas aos Estados Unidos como inteiro, como cultura, como país, como tudo. Sobre o veredito há controvérsias. Eu tinha vídeo aqui, mas esses vídeos eles foram removidos do canal, não por mim. Um foi pelo YouTube. Eu prefiro nem entrar muito nesse assunto, porque já me deu problema antes. Eu também não. Eu não conheço o suficiente do caso. Mas o que eu quero pegar do caso compara a crítica que foi gerada internacionalmente nos Estados Unidos, até com a proliferação de protestos na Europa, no Brasil, em todo lugar. Compara isso com o que a China está fazendo mais ou menos ao mesmo tempo. Ela estava pegando turistas e imigrantes africanos, expulsando dos apartamentos das casas deles e botando na rua. Porque por um tempo a ditadura decidiu botar a culpa nos africanos pelo Covid-19. Foi isso que aconteceu. Estava expulsando negros. Caramba. E eles estavam sendo barrados em portas de supermercado. Puro racismo. A China é cheia desses problemas que os identitários acham que o Ocidente é o inferno para essas minorias. A China faz isso tudo pior, eu acho. Pior. Lá, enfim, eu até fiz um vídeo onde eu mostrei aquele mapa que tu compartilhou lá, tipo, a comunidade LGBT não tem direito de se manifestar. Eles têm campo de concentração, é racismo e xenofobia escrachado. Ninguém fala nada, ninguém ousa proferir uma palavra contra a China. E quando faz, ainda é criticado, né? Porque a gente tem um completo absurdo. A gente tem uma tribo política que é dominante na academia, entre os cientistas, entre os jornalistas. É um fato. Eu posso mostrar, já postei várias vezes, o número de professores que se consideram de direita e de esquerda nos Estados Unidos nas melhores universidades. Tem áreas em que não acharam, em uma amostra de 5 mil professores, não acharam um que não fosse progressista. Eu vi esse estudo. É completamente... Assim, nas ciências humanas é ridículo. É lavada. Na comunicação. Inclusive, jornalismo, se eu não me engano, era o pior de todos. O jornalismo era comunicação, o jornalismo incluso. Não tinha um professor que não fosse eleitor do Partido Democrata. Democrata. Lá nos Estados Unidos é mais fácil fazer esse tipo de estudo porque é mais binário, né? Geralmente, democratas e republicanos. Então, era uma diferença esmagadora entre professores. O ponto maior aqui, eu acho que você vai concordar comigo, não é que a gente está pedindo que as pessoas não sejam de esquerda, não sejam progressistas. Mas todas as pessoas estão interessadas na verdade. É muito radicalismo e muito implausível pensar que só uma tribo política sempre tem a verdade. Isso não acontece com nenhum grupo humano. Por que vai acontecer com esse? Isso não acontece. Então, às vezes ela vai estar errada e você vai ter que pegar informações de quem discorda dessa tribo política. Só que eles tentam impedir isso a todo custo, né? Então... Sim.
É autoritarismo puro, enfim. Mas aí a gente já está indo para uma outra questão, isso aqui poderia render conversa para um outro tema, posso chamar o Eli aqui uma terceira vez para discutir essas questões, mas eu gostaria de voltar aqui duas questõezinhas ainda antes da gente encerrar, vamos ver se a gente consegue, então, já foi bastante tempo, mas eu realmente gostaria de falar sobre isso aqui, ó. Uma das principais polêmicas acerca do coronavírus foram os seus supostos tratamentos precoces, né? Eu sei que cloroquina virou mais uma pauta política do que qualquer outra coisa, já que os dois lados sempre utilizavam a ciência para tentar validar os seus argumentos. Eu já vi defensores da cloroquina apontando para estudos realizados em vários países diferentes que atestam a eficácia dela, bem como eu também já vi muita gente utilizando estudos para demonstrar que a cloroquina não ajuda em nada, e eu já vi até gente utilizando estudos para demonstrar que a cloroquina pode ser fatal. E a ivermectina passou pela mesma coisa, muita gente falando que várias pessoas tiveram problemas renais, se eu não me engano, enfim, algum tipo de problema por causa do medicamento, e aí tantos outros argumentando que para causar esse tipo de problema as doses precisariam ser dezenas de vezes maiores do que as indicadas. Afinal de contas, existe uma verdade científica nessa história? Existe um estudo definitivo que comprova a eficácia ou a falta de eficácia dos tratamentos precoces? Ou realmente a gente tem vários estudos contraditórios e no fim cada um acredita no que julgar mais conveniente? Existe uma verdade, só que a gente tem que ter paciência para ela se revelar. E ela vai, como eu disse no começo, do Francis Bacon falando, a verdade não é filha da autoridade, ela é filha do tempo. Eu não acho que em um ano de pandemia houve tempo hábil para se investigar a fundo nada disso. Então, até onde eu olhei primeiro assim, como é que os cientistas fazem? Eles publicam, eu já expliquei a revisão por pares, eu nem acho que a revisão por pares é necessária, mas ela pode ajudar. Estudos individuais podem te revelar uma coisa boa se tiverem uma amostra muito grande, etc. Mas geralmente estudos individuais não são suficientes. Aí você precisa de revisões, que são estudos de estudos. Melhor ainda se forem reanálises, que elas pegam os dados de vários estudos, juntam tudo e analisam de novo. Isso é um padrão muito bom de qualidade. Então a gente tem algumas revisões aparecendo, algumas são negativas, outras positivas. Até onde eu vi, que não foi muita coisa, sinceramente, eu acho que a hidroxicloroquina já era, ela não se mostrou eficiente. Ok, pode ser que eu esteja errado. Já a ivermectina parece mais incerto no momento. Mas eu acho que, primeiro, vários pontos ali, inclusive que eu já tratei antes na palestra que eu já falei. Primeiro que uma tribo política não deve ser a fonte dessas decisões. Então qual é a fonte dessas decisões se a ciência vai demorar demais para dar uma resposta mais firme? Vai ser a investigação direta, empírica do médico, a experiência do médico. Os médicos sempre tiveram essa prerrogativa. Então, é claro que a gente quer que o medicamento receitado esteja ali na bula que realmente é receitado para aquilo, mas quem toma essa decisão é o médico. E é claro também que a gente quer que o médico não ignore a ciência a respeito do medicamento. Agora, a gente não tem como proibir o médico de ele faz sim uma investigação, a investigação do diagnóstico. E geralmente a investigação do diagnóstico ela nem tem como ser científica, porque geralmente em ciência a gente usa amostras com o maior número possível de pessoas. E está ali um médico, um paciente. A amostra é igual a um, não se faz estudo científico com isso. Então, existe uma investigação de diagnóstico que o médico tem que fazer, que ele tem a prerrogativa de fazer. Então, eu até falei nessa palestra minha que eu simpatizo com os dois lados, mas eles erram de formas diferentes. Um lado por autoritarismo, supostamente necessário, né, como diz o Átila, mas o autoritarismo de querer controlar essa prerrogativa do médico, remover essa prerrogativa do médico, de receitar o que ele considera que pode funcionar para aquele paciente com aquele diagnóstico. Então, tem esse lado de autoritarismo. E esse lado de autoritarismo também tem cientificismo, que ele acha que ele quer colonizar todas as áreas da cultura com a ciência, até onde é impossível. Como eu falei, um paciente só não é amostra científica. Os médicos até publicam estudo de caso, mas estudo de caso nunca foi considerado o padrão ouro do rigor científico. É interessante, às vezes, ajuda, às vezes, mas não é o que a gente espera de um estudo realmente científico, que siga o melhor das ferramentas que as áreas médicas na ciência têm a oferecer. O grande problema é que isso virou realmente uma discussão política, né? A gente não conseguiu discutir de forma prudente, porque era um lado usando, olha só, esse estudo diz que cloroquina mata. E aí o outro pegando, mas esse estudo diz que faz bem.
Esse estudo diz que ajuda mais do que atrapalha. Esse estudo diz que se você usar nos estágios iniciais, que se você usar dentro do grupo de risco, aí, poxa, tinha todo tipo de argumento. Tinha gente falando, não, mas aquele estudo que fala que ela faz mal é porque foi feito só com pessoas dentro do grupo de risco ou porque passou do tempo determinado para que fosse o tratamento precoce. Cara, enfim, basicamente parece que cada grupo tinha a sua verdade e exprimia a ciência para conseguir fazer com que ela defendesse o seu ponto. E às vezes a ciência, como corpo de conhecimento, não tem nada a dizer, porque não tá assentado ainda. E até no livro que eu estou traduzindo tem uma parte sobre o uso de evidências científicas e depoimentos de especialistas científicos em julgamentos nos Estados Unidos. E um padrão que criaram no começo da década de 90 é que seria admitido num julgamento uma evidência científica se ela fosse amplamente aceita pela comunidade científica relevante. Ok, só que o resultado disso é uma ideia ruim? Não parece à primeira vista, mas um resultado disso é que evidências novas, acabou, não tem evidência nova, porque toda evidência nova, por definição, está só entre aqueles que descobriram ela. Ela leva um tempo para ser analisada e aceita pela comunidade, então não tem como prever certas coisas de como a ciência vai caminhar. Então eu acho que também parte do problema aí é que a gente já tem mais de 10 anos de debate, por exemplo, sobre o aquecimento global, que é verdade que tem um aquecimento global, e é verdade que o papel do ser humano jogando lá gases na atmosfera tem alguma coisa a ver com isso, uma parte importante disso. Porém, o que aconteceu nesse debate aí, no ambiente público, é que não acreditem no consenso, o consenso científico. Só que esse não é o único sinal de confiabilidade. Muitas vezes, o que acontece, às vezes, sempre acontece com evidência nova, é que não é amplamente aceito naquela comunidade, não é consenso, mas ainda é verdade. Então, não dá para dizer agora se a observação direta desses médicos, eu acho que esse medicamento está funcionando, nos meus pacientes funcionou, ou essa dieta. O que eu fiz quando eu tive Covid foi, eu ouvi uma parte foi conselho médico, outra parte foi eu mesmo lendo os artigos disponíveis. E aí eu vi que tem muita coisa a ser descoberta. Nem mesmo quais sintomas são comuns, quais são raros, isso está totalmente assentado. Porque os sintomas que eu achei que era influenza, que era gripe normal, a gripe clássica. Mas não, parece que os sintomas que eu tive, coriza, por exemplo, parece que é até mais ou menos comum na variante P1 brasileira. Então, se nem isso tem um consenso em torno, imagina o resto. A parte que é muito rigorosa e bem feita é essa parte aí molecular que a gente conversou no começo. O que a molécula do vírus diz. A biologia molecular está num estado assim, admirável de rigor. Agora, a análise das causas, do que o vírus faz, os problemas sistêmicos que ele faz, como ele se transmite quanto mais variáveis você imaginar que estão envolvidas ali, mais difícil fica e mais difícil chegar a um consenso e ter um conhecimento. Então, comparando assim, entre o conhecimento que está em livros didáticos, ou livros-texto, que são usados para ensinar um biólogo a ser um biólogo, esse é o mais assentado possível, certo? E na outra ponta estão especulações, inclusive especulações de modelos matemáticos, e que tem uma chance muito maior de errar do que está ali no livro-texto, né? E a gente está no meio desse caminho sobre a Covid. A gente está aprendendo coisas ainda. Não só sobre Covid, como epidemiologia em geral, ganho de... Lá contra, e aí a vacina, infelizmente, a gente acabou caindo num ponto muito parecido, apesar de que aí, no fim das contas, todo mundo, concordou que, não, vacina, beleza, é bom, né? Vamos vacinar para acabar logo com isso tudo, mas...